Existe uma crença silenciosa de que tudo aquilo que foge do padrão é estranho, errado ou até inútil, mas a natureza prova exatamente o contrário. Os animais mais bizarros do planeta não são erros, são soluções extremas para problemas extremos, adaptações tão inteligentes que desafiam nossa forma de enxergar o mundo. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como essas formas improváveis escondem lições profundas sobre adaptação, sobrevivência e estratégia. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. O peixe-bolha costuma ser lembrado como o animal mais feio do mundo, mas aí já mora uma grande armadilha de percepção. Lá nas profundezas do oceano, onde a pressão é esmagadora, o corpo gelatinoso do peixe-bolha é pura eficiência. Ele não precisa de músculos rígidos nem de uma estrutura pesada para sobreviver onde poucos aguentam. Quando esse animal é trazido à superfície, a pressão muda drasticamente e, pronto, surge aquela aparência derretida que virou meme. Só que isso não é feiura, é física básica. O corpo do peixe-bolha foi moldado para um mundo extremo, não para vitrines humanas. Aqui entra uma analogia poderosa. Quantas pessoas parecem deslocadas só porque estão fora do ambiente certo? Tem talento que só floresce sob a pressão adequada, no lugar certo, com as condições corretas. Esse tipo de adaptação extrema ensina algo nada óbvio. Evolução não busca beleza, busca eficiência. O peixe-bolha não corre, não caça agressivamente, não disputa território. Ele economiza energia, flutua e sobrevive. Em termos práticos, é como alguém que aprende a jogar o jogo com inteligência, não com força bruta. E essa lógica silenciosa, quase invisível, começa a fazer ainda mais sentido quando se olha para criaturas ainda menores, e absurdamente mais resistentes, que desafiam todas as regras conhecidas. Se o peixe-bolha ensina sobre adaptação ao ambiente certo, o tardígrado simplesmente ignora a ideia de limite. Microscópico, quase invisível a olho nu, ele parece inofensivo, mas carrega uma das maiores lições do reino animal. Esse pequeno ser sobrevive onde tudo falha: vácuo do espaço, radiação extrema, frio absoluto e calor absurdo. Não é força, não é tamanho, é estratégia biológica no mais alto nível, daquelas que fazem qualquer mentor levantar a sobrancelha. O segredo do tardígrado está na capacidade de entrar em um estado chamado criptobiose, basicamente um modo de espera da vida. Ele desliga quase tudo, reduz o metabolismo ao mínimo e aguarda o momento certo para voltar. Em vez de insistir quando tudo está contra, às vezes o mais sábio é conservar energia, aprender, observar e voltar mais forte. É como quem atravessa crises financeiras estudando, reorganizando e preparando o terreno para o próximo ciclo. O mais intrigante é que, quando as condições melhoram, o tardígrado simplesmente retoma a vida como se nada tivesse acontecido. Sem trauma, sem drama. Essa resiliência extrema provoca uma pergunta silenciosa: quantas pessoas quebram não por falta de capacidade, mas por não saberem se adaptar aos ciclos? E essa noção de permanecer inacabado, sempre pronto para evoluir, conecta diretamente com o animal que parece ter se recusado a crescer, pelo melhor dos motivos. O axolote é daqueles animais que parecem desafiar o manual da biologia sem pedir licença. Enquanto quase todos os anfíbios passam por uma metamorfose completa, ele simplesmente não vai. Mantém características de filhote por toda a vida, respira por brânquias externas e vive plenamente assim. Para um olhar mais atento, isso não é atraso, é escolha evolutiva. O axolote ensina que nem toda evolução precisa seguir o caminho esperado para ser bem-sucedida. Mais impressionante ainda é sua capacidade de regeneração. O axolote consegue reconstruir membros inteiros, partes do coração, da medula espinhal e até do cérebro. E não é ficção científica. É natureza pura. Aqui entra um exemplo prático poderoso. Pessoas que aprendem a se reconstruir depois de perdas tendem a voltar diferentes, mas não menores. O curioso é que o axolote não tem pressa. Ele não corre para se transformar em algo que não precisa ser. Em um mundo obcecado por crescimento acelerado, essa criatura silenciosa provoca um desconforto saudável. E se amadurecer não for sobre mudar quem você é, mas aprofundar o que já funciona? Essa ideia fica ainda mais intrigante quando se observa um animal que carrega um símbolo tão poderoso, quase mítico, escondido no próprio corpo. O narval parece ter saído direto de uma lenda antiga, daqueles seres que misturam realidade e mito sem pedir explicação. Conhecido como o unicórnio do mar, ele carrega um longo dente em espiral que pode ultrapassar 3 metros, atravessando a própria ideia do que é comum no oceano. Só que, ao contrário do que muitos imaginam,
esse chifre não é arma de ataque. Ele funciona como um sensor extremamente sensível, capaz de perceber variações químicas e físicas da água ao redor. Esse detalhe muda tudo. Aquilo que parece ostentação ou exagero, na verdade, é percepção elevada. O narval não sobrevive por força, mas por sensibilidade ao ambiente. Aqui cabe uma analogia direta com pessoas que desenvolvem leitura de cenário, intuição e inteligência emocional. Em vez de reagir a tudo, elas percebem antes. O mais curioso é que o narval vive em águas geladas, escuras e hostis, onde enxergar é limitado. Ainda assim, ele sente o mundo com precisão. Isso levanta uma reflexão silenciosa. Nem sempre ver mais é a solução, às vezes sentir melhor é o diferencial. E quando se fala em criaturas que habitam as profundezas e parecem ter sido desenhadas para causar estranhamento, existe uma que leva essa ideia a um nível quase perturbador. O peixe-ogro é a prova viva de que o oceano guarda segredos que desafiam qualquer zona de conforto mental. Com aquele focinho alongado, pele rosada e um olhar quase pré-histórico, ele parece um erro de renderização da natureza. Mas nada ali é acaso. Vivendo nas profundezas, onde a luz mal existe, o peixe-ogro desenvolveu sensores elétricos altamente precisos, capazes de detectar o menor movimento ao redor. Quando a presa se aproxima, a mandíbula se projeta para fora num ataque rápido e quase hipnótico. Essa mandíbula móvel não é só assustadora, é eficiente. O peixe-ogro não persegue, ele espera. Observa, calcula e age no momento exato. É uma aula silenciosa sobre timing. Em termos práticos, isso lembra quem não entra em oportunidades por impulso, mas estuda o mercado, analisa cenários e só age quando a probabilidade está a favor. Investidores experientes costumam fazer isso. Acompanham, anotam, simulam e só depois apertam o gatilho, seja em ações consolidadas ou em movimentos mais estratégicos. O detalhe mais provocativo é que o peixe-ogro pouco mudou ao longo de milhões de anos. Ele funciona assim há eras. Isso desafia a crença de que mudar o tempo todo é sinônimo de evolução. Às vezes, quando algo funciona, o verdadeiro avanço está em dominar a própria essência. E falando em criaturas que parecem ter escolhido um caminho único, existe um animal que resolveu desafiar até a forma de se mover no oceano, de um jeito quase poético. O polvo-dumbo parece uma contradição viva das profundezas. Enquanto a maioria imagina criaturas agressivas e ameaçadoras no fundo do oceano, ele surge quase como um desenho animado, com nadadeiras que lembram o famoso elefante-dumbo. Em vez de nadar com jatos de água, ele voa lentamente, usando movimentos suaves que economizam energia. Essa escolha de movimento não é fragilidade, é inteligência aplicada a um ambiente onde cada gasto conta. O polvo-dumbo vive em regiões profundas e frias, onde comida é escassa. Por isso, ele não se dá ao luxo de correr atrás de tudo. Observa, planeja e age com precisão. Aqui entra uma analogia simples e poderosa. Pessoas que aprendem a trabalhar com constância, em vez de picos de esforço, tendem a ir mais longe. Outro ponto fascinante é que o polvo-dumbo não tem saco de tinta como outros polvos. Ele não foge criando caos, foge sendo invisível. Em vez de reação explosiva, escolha estratégica. Essa postura levanta uma reflexão nada óbvia. Nem toda defesa precisa ser barulhenta. Às vezes, a melhor resposta é a sutileza. E quando se fala em sentidos aguçados e habilidades quase sobrenaturais, existe um animal terrestre que eleva isso a um nível difícil de acreditar. A toupeira nariz de estrela parece saída de um experimento improvável da natureza. Com 22 tentáculos rosados ao redor do nariz, ela causa estranhamento imediato, mas ali está um dos sistemas sensoriais mais rápidos já registrados. Esses tentáculos funcionam como sensores ultra-rápidos, capazes de identificar e decidir sobre uma presa em frações de segundo. No escuro absoluto, onde a visão não ajuda em nada, ela simplesmente domina o ambiente pelo tato. Esse detalhe revela uma lição poderosa. Quando um sentido falha, outro pode ser elevado ao máximo. A toupeira não tenta enxergar melhor, ela aprimora o que já funciona. Em termos práticos, isso se conecta com pessoas que descobrem seus pontos fortes e os levam ao extremo. Quem não se destaca falando em público, por exemplo, pode escrever absurdamente bem. Quem não é rápido, pode ser preciso. O jogo muda quando você para de corrigir fraquezas e começa a potencializar talentos. O mais impressionante é a velocidade de decisão. A toupeira nariz de estrela é considerada um dos mamíferos mais rápidos do mundo ao identificar e consumir alimento. Sem hesitação, sem ruído mental. Isso provoca uma pergunta silenciosa.
Quantas oportunidades são perdidas por excesso de análise? E quando se fala em criaturas estranhas que desafiam a lógica comum, existe uma que resolveu abandonar o nado e começar a andar no fundo do mar. O peixe-mão rosa parece ter tomado uma decisão ousada: nadar dá trabalho demais, então ele resolveu andar. Em vez de deslizar pela água como a maioria dos peixes, ele usa nadadeiras adaptadas que funcionam quase como pequenas mãos, caminhando lentamente pelo fundo do mar. É estranho, é raro e é exatamente por isso que chama tanta atenção. A natureza, mais uma vez, mostra que não existe um único jeito certo de se mover pelo mundo. Essa adaptação revela algo profundo. Quando o caminho tradicional não funciona, criar um novo pode ser a solução mais inteligente. O peixe-mão rosa não compete em velocidade, não disputa espaço com grandes predadores, ele ocupa um nicho próprio. Em termos práticos, isso se conecta com quem para de tentar copiar trajetórias alheias e começa a construir a própria rota. Empreendedores de sucesso, por exemplo, muitas vezes não inventam algo totalmente novo, eles fazem diferente, de um jeito que faz sentido para a sua realidade. O detalhe mais curioso é que justamente por ser lento e discreto, o peixe-mão rosa sobrevive em ambientes onde outros não se adaptariam. Ele não chama atenção, não desperdiça energia e segue avançando, passo a passo. Essa lógica fecha um ciclo poderoso: adaptação, resiliência, sensibilidade, estratégia, sutileza e identidade própria. E quando tudo isso se junta, surge uma pergunta inevitável sobre como enxergar o estranho de uma forma completamente diferente. Depois de conhecer esses animais tão fora do padrão, fica a pergunta: quantas vezes você já se julgou errado só por ser diferente? A natureza deixa claro que sobreviver e evoluir não é sobre se encaixar, mas sobre se adaptar do seu jeito. Se alguma dessas criaturas te fez repensar isso, comenta aqui embaixo qual delas mais te surpreendeu, aplica esse olhar na sua própria vida e lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar descobrindo conteúdos que realmente fazem você pensar.